A questão do sofrimento e a existência de Deus. Vamos refutar neste vídeo alguns argumentos ateístas sobre o sofrimento. Um questionamento mais frequente dos ateus contra a existência de Deus é a questão do sofrimento, especialmente em casos de extrema crueldade, como o estupro, por exemplo. A argumentação segue a linha de que se Deus é onipotente, onisciente e benevolente, ele deveria impedir tais atos hediondos. Se ele não impede, então ou ele não é bom, ou não é poderoso, ou não existe. Esse argumento é emocionalmente forte, porém será que ele é realmente lógico e filosoficamente irrefutável? Para responder a essa questão, precisamos analisar alguns pontos fundamentais sobre Deus, o livre-arbítrio, a natureza do mal e a perspectiva cristã do sofrimento. Antes, vamos assistir a um trecho de um vídeo em que um filósofo ateísta fala sobre essa questão do sofrimento e do não resgate de Deus. Vamos dar uma olhada. Um cara arrastando uma menininha pro mato que eu sei que ele vai estuprar. E é um cara grande. Cara, não importa. Eu faria de tudo para evitar ser estuprado. Eu ia gritar, chamar a polícia, eu ia me pegar com o cara, eu ia morder, eu ia arranhar, até a menina fugir. Para o quê? Para que ela evitasse de ser. Então esse argumento de que no fim Deus vai castigar, para mim não tem lógica. Porque se ele é poderoso, ele é bondoso e ele tá vendo, por que ele não evita? Entende? Por que ele não evita? Por que vou ter que esperar o cara? Bom, parece até mesmo incoerente o argumento dele, mas vamos falar sobre esse assunto aqui na questão do livre-arbítrio e a responsabilidade humana. De acordo com a visão cristã, Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio, porém vale lembrar que o livre-arbítrio ele não é total, ele é parcial, ele tem limitações. Ou seja, com a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Isso significa que as pessoas não são robôs programados para fazer apenas aquilo que deseja ou que Deus deseja. Se Deus impedisse todas as más ações, então não haveria de fato liberdade moral. Os ateus que usam esse argumento muitas vezes não percebem a contradição. Eles criticam Deus por não impedir o mal, porém, ao mesmo tempo desejam viver em um mundo onde possam agir livremente, sem o controle divino absoluto sobre cada ato humano. Se Deus impedisse cada crime antes que ele ocorresse, a liberdade de escolha deixaria de existir e a própria noção de moralidade seria inútil, pois ninguém teria a opção de fazer o mal. Um malfeitor que comete um ato terrível, como o abuso, está usando o livre-arbítrio para fazer o mal. Deus poderia, em sua onipotência, intervir e impedir toda ação má. Porém, então, o ser humano perderia sua responsabilidade moral. O problema do sofrimento, portanto, não é um problema da existência de Deus, mas da má utilização da liberdade concedida por ele. Vamos falar agora sobre o problema do mal. Deus é o responsável? Vamos ver essa questão. Outra questão levantada pelos ateus é: se Deus criou todas as coisas, ele não seria também o responsável pelo mal? A resposta cristã a isso é que o mal não é uma coisa criada por Deus, mas sim a ausência do bem. Assim como a escuridão é a ausência de luz, Deus criou o mundo ordenado e bom, porém permitiu que os seres humanos tivessem escolhas, o que inevitavelmente levou ao surgimento do mal quando essas escolhas foram feitas de forma errada. Se Deus eliminasse o mal de maneira imediata e absoluta, ele teria que eliminar também todos os seres humanos que cometem qualquer erro, e isso incluiria todos nós, pois todos pecamos de alguma forma. O livre-arbítrio do homem seria violado, e este não é o modus operandi da atuação divina. Deus não costuma violar o livre-arbítrio de suas criaturas. Se Deus existe, ele vai se revelar conosco através das coisas criadas, e não por violação da livre escolha. Vale salientar também que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, ensinou o amor ao próximo. Todo aquele que, no caso, obedece o evangelho, amar o próximo, não comete esses crimes hediondos. Deus já deu aviso: se todos obedecessem o evangelho, não teria esse tipo de comportamento ou de abuso
contra as pessoas, e tudo isso Deus vai julgar no futuro. Mas como mesmo o professor ateu falou que essa questão que Deus vai julgar no futuro em uma condenação, em um inferno, não é válida para ele, porque para ele a justiça tem que ser feita agora. Como Deus então agiria? Deus, no caso, quando um malfeitor fosse agredir ou abusar de alguém, ele teria uma parada cardíaca, por exemplo, ou sofresse algum tipo de AVC, algum tipo de questão física de doença para poder paralisar, ou Deus deixaria esse indivíduo imóvel sem conseguir se movimentar. Tudo isso Deus poderia fazer, porém não é o modus operandi de Deus enquanto estamos aqui. Tem questões que a gente não sabe e não entende, a gente só vai compreender depois. Porém, isso não lança a questão sobre o ateísmo, pois o ateísmo diz que Deus não existe. Essa questão só lançaria dúvida sobre a questão do caráter de Deus e não sobre a existência. Porém, sobre o caráter de Deus, a gente já viu que Deus deu o ensinamento de amar o próximo. O próprio ser humano, com a sua livre escolha de fazer o que quer, mesmo de maneira limitada, que acaba infringindo essa lei de amar o próximo. O sofrimento e a justiça divina. Um dos aspectos mais difíceis de entender é porque Deus permite que inocentes sofram. No entanto, dentro da cosmovisão cristã, a justiça divina não se limita a esta vida. Se considerarmos apenas a existência terrena, podemos ter a impressão de que o sofrimento de uma vítima inocente não faz sentido. Porém, o cristianismo ensina que há uma realidade além dessa vida, onde Deus retribuirá a cada um conforme suas ações. A Bíblia ensina que Deus é justo e que todo mal será punido, seja nesta vida ou na eternidade. Muitos criminosos podem escapar da justiça humana, mas não escaparão da justiça divina. O próprio Jesus Cristo sofreu injustamente nas mãos dos homens, porém isso não significou a ausência de Deus. Pelo contrário, Deus usou aquele sofrimento para um propósito maior. Em conclusão, o argumento ateísta, que usa o sofrimento como prova da inexistência de Deus, ignora o papel do livre-arbítrio e a realidade da justiça divina e a natureza do mal como consequência da escolha humana. Deus permite o livre-arbítrio porque deseja que o amor e a moralidade sejam autênticos. Ele não é causador do mal, porém, permite sua existência temporária para que o bem possa ser genuinamente escolhido. A solução para o problema do mal não é negar a existência de Deus, mas buscar nele a redenção e a esperança de um mundo onde a justiça será plenamente estabelecida. O cristianismo não nega o sofrimento, porém, oferece uma resposta a ele. Um Deus que não apenas permite a existência do livre-arbítrio, porém que também promete restaurar todas as coisas no tempo certo. Bom, amados e amigos irmãos, terminamos aqui esse vídeo. É um assunto bem interessante, porém tem aquela sempre questão do livre-arbítrio onde ele é violado, pois no caso uma pessoa pode ser vítima sim do livre-arbítrio do outro, se a pessoa for mais forte fisicamente. Tudo isso ocorre devido ao mal que está no mundo. As pessoas continuam desde então fazendo a maldade. Isso no caso não dá em xeque o ateísmo sobre a não existência de Deus. Apenas crer mesmo que o universo surgiu do nada já é um absurdo. Tem que ter um criador externo, um design inteligente, uma mente inteligente para isso. E a questão do mal que existe, que as pessoas praticam, é uma questão de livre-arbítrio. Uma pessoa pode estar aqui e pegar, no caso, um lápis e um papel e desenhar. É um livre-arbítrio da pessoa. Pode ser limitado se a pessoa não tiver papel e lápis para desenhar. Nem tudo que a pessoa quer vai querer. A pessoa pode, no caso, pular de uma montanha e vai acabar morrendo, pois não tem como voar. Ainda que ela queira, ela tem um livre-arbítrio para se atirar, mas no caso não tem um livre-arbítrio para voar, porque ela não tem asas. Então o livre-arbítrio é limitado, e a gente também está limitado a questões de limitação da força física do outro. E isso tudo é violação do mandamento de Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então, no caso, Deus permite que esses casos aconteçam, o mal aconteça, mas tudo tem suas consequências, tanto aqui e também na eternidade, no dia do juízo da condenação, ainda que os ateus não aceitem, como no caso o professor de filosofia do vídeo que não aceita essa questão da condenação pós-vida no dia do julgamento. Mas isso é uma questão subjetiva e pessoal dele, que no caso não dá respeito e respaldo a que Deus não exista. É apenas uma questão pessoal de um contexto da mente, da psicologia, do comportamento e uma opinião totalmente dele e também de outras pessoas. Mas no caso
não é a maioria, isso não dá respaldo para o ateísmo. Então, que você possa entender essa questão do livre-arbítrio, que cada um faz o que faz, principalmente quando viola a lei do Evangelho. Então, que Deus possa abençoar todos vocês. Até o próximo vídeo.